De todas as franquias de terror aí, envolvendo slashers, assassinos em série, Pânico é sem dúvida a minha favorita, a que eu mais gosto por inúmeros fatores. E hoje, após aí assistir o Pânico de 2022 aí lançado esse ano, no comecinho do ano, eu resolvi fazer um top 5, estilo que eu fiz de Harry Potter aí, vai estar no card aí para vocês clicarem e verem como que é que funciona, utilizando 5 filmes de Pânico e colocando aí qual que eu considero do pior ao melhor, né? Um top 5 aí, começando daquele que eu acho mais chatinho até o que eu considero o melhor. E fica aí então para vocês esse top 5. Salve, salve meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Tô voltando aí após um hiato de alguns meses, muita correria, mas tô aí de volta, vou tentar manter uma regularidade. Já falei isso muito antes, mas agora é pra valer, tamo aí voltando na ativa, beleza? Como eu falei no começo do vídeo, acabei aí faz alguns dias que eu vi Pânico 2022, também chamado por alguns de Pânico 5, e com isso eu fui rever todos os outros. Eu revi os outros 4 filmes do Pânico que tinha pra mim ver, e resolvi fazer esse top aí, né? Do pior ao melhor, qual é o pior Pânico, qual é o melhor, qual que eu gosto mais, qual que eu gosto menos. E vamos que vamos começar esse top 5, beleza? Na quinta posição eu coloquei aí Pânico 3, lá de 2000, porque algumas coisas nele não funcionam bem. Eu acho que elas meio que fazem ser tudo meio conveniente demais, né? Para quem não sabe, a história de Pânico 3 se passa aí alguns anos após os ocorridos de Pânico 2, que é natural que seja bem nessa ordem. Mas acontece uma coisa aí diferente, né? Os assassinatos estão acontecendo lá em Hollywood durante as gravações do filme Apunhalada, a continuação que mostra lá em Pânico 2. Então, tipo assim, já começa que o filme até tem uma proposta legal, né? Que são os assassinatos acontecendo nas gravações daquele que é um filme que se passa dentro de um filme, né? Que acontece nos bastidores. Porém, o que pra mim chama que é muito conveniente é o fato de que, além das revelações da mãe da Sidney, que ela teve um filho que foi rejeitado, o próprio filho dela, que descobre toda a verdade ali, é o assassino. Então isso pra mim ele ficou meio que conveniente demais, o irmão, o meio-irmão da Sidney ser o assassino. É um desenvolvimento fraco também do próprio personagem. O personagem, não, o assassino, apesar de ele ter uma motivação legal, ela não flui, porque não se desenvolve. Então, tipo assim, além de ser muito conveniente o desenvolvimento do assassino, o porquê que ele tá fazendo isso, pra mim, não casa legal. Ficou meio maçante. Vinha de 2 continuações muito boas, porém, na minha opinião, o terceiro não rendeu. Então, na minha opinião, na minha modesta opinião, ele fica aí sendo o pior dos 5 filmes de Pânico. Em quarto lugar, eu coloquei Pânico 4, porque assim como o terceiro, ele tem certas conveniências, né? Nesse filme aí se passaram 12 anos, né? Pânico 4 se passa em 2012 e os filmes de Pânico acompanham os seus anos de lançamento, a história ali que ele se passa. E Pânico 4 se passou ali 12 anos desde os acontecimentos de Pânico 3. E novamente temos uma conveniência aí, né? Conveniências acontecendo, que nesse filme é a prima da Sidney Prescott que é a assassina. Porém aqui as motivações dela são bem melhores do que as do terceiro, que ali era um irmão perdido, com ciúme e toda essa ladainha, né, que nós já vimos aí acontecer em milhões de filmes. Aqui nós temos simplesmente ela querendo ser a estrela da vida real, assim como Sidney, que foi a estrela sobrevivente do primeiro massacre de Pânico 1, sobreviveu aos massacres de Pânico 2 e depois de Pânico 3. Aqui a prima dela quer ser a estrela, quer ser a sobrevivente, ela quer ter um filme sobre ela, já que os filmes Apunhalada, que se passam dentro do filme Pânico, falam nada mais do que a vida de Sidney. Então ela quer ser a estrela. E por mais que as motivações sejam assim, ainda motivações fracas para um assassino, são bem melhores do que a do terceiro filme, que ficou no quinto lugar. Então por isso que eu coloco aí Pânico 4 como o quarto lugar, sendo melhor que o terceiro, pelo menos, já que ela teve um desenvolvimento do assassino, né, do Ghostface dessa vez. Ela tem novamente um aliado que é um fã da Apunhalada, dos filmes Apunhalada. Então eu acho que ele é um pouco melhor. Aqui também o quesito de criatividade dos assassinatos também eu acho que é um pouco melhor do que a do terceiro. A história em si, né, se passando de novo na cidade lá de Weedsboro,
também é melhorzinha, cheira um pouco melhor, não é tão conveniente, porque pra mim, na minha percepção, é menos conveniente você trazer uma pessoa para uma cidade para resolver um problema do que fazer ela ir para outra cidade quando ela está tentando se esconder, como acontece em Pânico 3. Então, fica aí no quarto lugar, Pânico 4. Na terceira posição, deixei aqui Pânico 2, de 1998, a continuação de Pânico 1. Nesse daqui, galera, eu vou falar pra vocês que aqui já começa a não ter defeitos, né? Tipo assim, que eu não coloquei ele nessa posição por eu achar que ele é pior do que os outros, mas sim por achar que os outros são melhores. Deu pra entender, né? Eu não tenho críticas a esse filme, muitas, né? Que vai fazer ele descer de colocação. Apenas alguns pontinhos que eu vou esclarecer aqui pra vocês. Mas Pânico 2 se passa aí um ano após os acontecimentos de Pânico 1. Então, aqui nós temos o quê? Muitos personagens novos e alguns voltando, né? Os 4 sobreviventes de Pânico 1. Sidney, Dewey, Gale e o amigo dela, que eu esqueci o nome agora, que é o fanático por filmes, que é o que dita as regras, né? Que é o que fala como que as regras de filmes de terror funcionam. E nesse filme aqui, galera, nós temos a maior revelação é os assassinos e suas motivações, que são simples, porém fazem muito mais sentido do que o Pânico 3 e Pânico 4. Aqui nós temos nada mais nada menos do que a senhora Loomis, que é a mãe do assassino do primeiro filme, que ela está simplesmente buscando vingança contra a Sidney por dois fatores muito importantes. O primeiro, que é o fato de que Sidney matou seu filho, né? Em legítima defesa, mas ela matou seu filho em Pânico 1. E já mostra aí que toda essa psicopatia passou de geração, né, de mãe para filho. E a motivação da senhora Loomis também é o fato de que a mãe da Sidney tinha um caso com seu marido e destruiu sua família. Então, galera, na cabeça de um psicopata isso pode ser uma motivação muito forte, e é o que acontece aqui. Porém, ela não age sozinha. Ela tem ali consigo a ajuda de um dos amigos de faculdade da Sidney, que ele quer simplesmente entrar para a história. Ele quer entrar para a história alegando o quê? Que o fato dele ser um assassino é a influência do filme Apunhalada. Que esse seria o argumento dele, por ele ser um jovem, que provavelmente ali, se as leis, né, naquela época estadunidenses fossem igual às nossas, réu primário, colocaria a culpa nos filmes, sairia como louco e até pegaria aí umas penas aí leves, não no sentido de tempo, mas no sentido de local, né? Um presídio especializado, ou até mesmo um sanatório. Mas as motivações são bem melhores que a de Pânico 3 e 4. Outra coisa que vale ressaltar, aqui as mortes são muito mais criativas do que do 3 e do 4, ou seja, o 3 e o 4 não tiveram uma evolução na hora de fazer ali, né, as cenas de ataque e tudo mais. Nesse filme a tensão ela tá muito mais presente. Nós temos ali, por exemplo, a cena do carro, onde a Sidney e a sua amiga estão saindo pela janela enquanto o Ghostface está desmaiado no carro nos assentos da frente. Então, esse filme ele aumenta a tensão, né? Ele não é um filme tão frenético, ele é mais longo do que o primeiro. Então ele não é um filme frenético que as mortes são uma atrás da outra. Deixa uma tensão um pouco maior nesse filme, né? As partes de tensão. E nesse filme eu acho que ele trabalha bacana aí quem é o assassino, já que nós temos vários personagens que são suspeitos. Começa ali, né, diálogos falando que os suspeitos vão ser os sobreviventes do primeiro massacre. Temos ali também a Gale como suspeita, apesar de que para quem já viu o filme, né, por causa da época, já ganha ali quem é e quem não é, né? Mas os suspeitos ali vão sempre sendo jogados porque todos ali são fãs de cinema, estão fazendo faculdade disso, então eles entendem muito de filme de terror. Então acaba que todos são suspeitos, inclusive o personagem, um dos personagens que levantava mais suspeita na época era o personagem do Cotton, que era nada mais nada menos que o cara que ficou preso durante muito tempo por causa da Sidney, pois ela alegava que foi ele o assassino de sua mãe. Eu vou entrar em detalhes disso quando eu for falar do Pânico 1 ali, logo nas primeiras posições, nas posições seguintes, né? Mas ele é um dos principais suspeitos, já que ele, né, querendo ou não, tem motivos de sobra para se vingar da Sidney. Mas o Pânico 2, sem dúvida, para mim, ele já começa aí de todos os 5,
ter mais qualidade do que defeitos. Então por isso que ele pegou a terceira colocação. Aqui em segundo lugar eu coloquei Pânico 5, ou simplesmente Pânico, lançado esse ano em 2022, que eu achei, galera, uma releitura barra continuação muito boa de Pânico, tá? E eu vou dizer aqui o porquê que eu achei ela tão boa. Primeiramente, nós temos aqui o filme conversa muito bem com você, com o telespectador, já que ele, em todo momento, os personagens têm diálogos que é para você entender a mensagem do filme, como por exemplo, olha, nós vamos migrar aqui esse filme para protagonistas novos, porém vamos ter personagens antigos voltando, ou seja, ele está querendo dizer que a franquia vai se renovar, porém não vai descartar os antigos, né? Só vão ter novos protagonistas, novas vítimas e novas pessoas que vão ficar envolvidas durante um tempo com essa série de massacres aí pelo Ghostface. Outra coisa interessante é que o filme, por que ele é quase uma releitura? Nós temos praticamente ali o mesmo ambiente, né? Primeiramente, aqui vai ter spoiler, tá? Então se você não viu o filme desse ano, corre lá e assiste primeiro, porque aqui eu vou dar spoiler para vocês entenderem o meu ponto de vista. Por que eu gostei tanto desse filme, tá? Primeiramente, nós temos novamente dois assassinos. E um deles, novamente, é o namorado da protagonista. Mas é da Sidney? Não, é da nova protagonista, a Samantha, ou também simplesmente Sam, que nada mais é do que filha do Billy Loomis. Ou seja, o Billy lá antes de morrer, né? Quando ele tinha um relacionamento com a Sidney, provavelmente ele teve aí algum caso, né, fora, alguma traição, que ele engravidou alguém e acabou tendo aí Samantha como sua filha. E o filme todo fica em volta disso, né? De que ela sofre ali de problemas mentais, onde ela vê muito Billy Loomis, ela tem, né, esses resquícios aí, né, de mal resolvidos com sua mãe, e os personagens antigos vão voltando, os personagens novos aparecem, e tudo vai em direção ao caos ali, que é quando uma das personagens novas, a Amber, a mãe dela compra a casa que era do Stu, lá do primeiro filme, o parceiro de Billy nos massacres do primeiro Pânico. E tudo isso leva ao quê? A que os assassinos novos, né? Tanto o novo namorado dela, o atual namorado da Sam, como a Amber, que é a proprietária da casa do Stu, eles são simplesmente fanáticos pelo filme Apunhalada e eles conversam isso com a própria Samantha, alegando ali algumas coisas que é para você entender, né? Tipo, que o fracasso de Pânico 4, que foi, né, ali considerado um fracasso na época, eles arremetem isso aos últimos Punhalada, né? Com diálogos ali entre eles, mas direcionado ao público. Que os diretores não ouviram os fãs, de que foi fraco porque ficou muito previsível, que eles tinham um plano para regravar o filme, onde a assassina seria a filha de Billy Loomis, que é a Samantha. Eles iam fazer todo o planejamento ali para tudo ficar encaixado. E digo de novo, isso tudo conversando com você, né? Mensagens são passadas para você, telespectador, do porquê que vão renovar a franquia desse jeito, né? Que é ouvindo mais os fãs. Aqui, galera, a brutalidade das cenas de ataque são muito maior do que a de todos os outros filmes, tá? Estamos em 2022, temos mais recursos, né? Tanto para efeitos especiais como para efeitos visuais. Então aqui a brutalidade está muito maior. Aqui é um dos filmes que você não consegue dizer quem vai sobreviver ou não. É um dos poucos filmes que você consegue não ter esse tato, sabe? De saber quem vai sair vivo e quem não vai sair vivo ali dos ataques. A atuação dos atores também tá muito boa, muito decente. E aqui, galera, é um filme que eu gostei bastante por causa dessas dinâmicas com o público, né? Com quem você está ali, você está assistindo e eles estão conversando entre eles, mas as coisas que ele fala ali sobre o filme Apunhalada serve para você como fã de Pânico, então eu achei bem legal, achei uma sacada bastante inteligente do diretor. Então ele ficou para mim, ele superou fácil para mim os outros filmes, tá? Ele superou muito fácil Pânico 3, 4 e o 2. Mas, infelizmente, acho que como Pânico 1, que ficou aqui em primeiro lugar, não tem como nenhum filme superá-lo. E eu entendo porque Pânico, o primeiro lá de 1996, por que ele ficou tão marcante aí, né? Primeiro, é a primeira vez que a gente tinha um filme de slasher, né? O típico slasher, sem envolver
algo sobrenatural, né? Muitos vão dizer, mas tem o Halloween, mas o Halloween ele vinha de continuações que dava a entender cada vez mais que algo sobrenatural envolvia o Mike Myers. Nos filmes mais recentes aí, a gente teve essa confirmação canônica agora, né? Porque muitos filmes ali foram desconsiderados, mas aqui não. Aqui em Pânico era a primeira vez que serial killer vinha aí, né? Sem ter nada demais, sem ter força bruta como Mike Myers ou Leatherface, sem ter uma família toda ajudando, né? Os massacres, como tinha o Leatherface em Massacre da Serra Elétrica, não tínhamos criaturas sobrenaturais, né? Como Jason ou Fred Krueger. E aqui a dinâmica do filme era simplesmente essa: adolescentes que estavam ali em apuros no seu dia a dia, sem ser uma viagem, sem ser pesadelo, sem ser. Era no dia a dia deles, apenas ali com um serial killer à solta. E quem eram esses serial killers? Não sei falar o plural dessa palavra, me perdoem aí a todos. Mas quem eram? Era Billy Loomis, o namorado de Sidney, e seu amigo Stu. E aqui é simplesmente o gênio e aquele que é ludibriado, aquele que é influenciado por uma mente doentia. Que isso acontece muito mais do que você imagina na vida real, tá? Aqui a gente tem o Billy que simplesmente quer matar a Sidney, quer fazer ela sofrer, pois ele descobre que a mãe da Sidney tinha um caso com seu pai que resultou no divórcio de seu pai e sua mãe. E o que o Billy faz? Ele convence o Stu a ir com ele e fazer o quê? Matar a mãe da Sidney. Porém, a mãe da Sidney tinha um caso com o Cotton que aparece lá no segundo filme. E o que eles fazem? Bom, vamos incriminar o Cotton como o assassino da mãe da Sidney. E dito e feito, eles conseguem incriminar o Cotton e a Sidney ainda afirma ter visto o Cotton lá no momento da morte de sua mãe. Mas depois, no final do filme, ali do primeiro filme, a gente sabe que ela não viu de fato o Cotton. Ela viu, era o Billy usando a jaqueta do Cotton e resultou nisso tudo, né? No que? Cotton sendo preso e o Billy ficando solto. E o Billy, a mente dele, eu digo que ele é o melhor de todos do Pânico como assassino, porque ele espera exatamente um ano, no aniversário de um ano da morte da mãe da Sidney, ele volta para fazer todo o estrago ali, né? Matar todos. Tanto é que o Stu é influenciado a dar uma festa de aniversário, uma festa, né? Não de aniversário em si, mas uma festa um dia antes da mãe da Sidney ter morrido, né? Ou seja, um dia antes ali da data de aniversário. Para quando desse a virada da madrugada, eles conseguissem fazer o quê? Matar a Sidney. Eles tinham sequestrado o pai da Sidney, então eles iriam matar a Sidney, matar o pai dela, para que tudo girasse o quê? No grande ciclo de que o pai dela havia ficado surtado nesse um ano e feito tudo o que fez só por ira mesmo, por vingança. E nisso, galera, a gente tem ali um final bem frenético, tá? O filme começa bem tranquilo. Até a primeira metade do filme temos apenas 3 vítimas. 2 é as de início, né? Que os filmes sempre começam com uma vítima ali logo de cara. E apenas mais um assassinato. Então, ou seja, até o meio do filme nós tínhamos 3 vítimas. E do meio do filme, quando a festa, né? Na parte final do filme ali, né? Quando chega na festa, ali é sangue para todo lado, várias vítimas, e o plano do Stu e do Billy quase dá certo, né? Se não fosse alguns imprevistos, como a Gale não ter morrido e eles acharem que ela tinha morrido. E é assim, galera, eu acho que foi genial o roteiro pra época. É um roteiro, tipo assim, simples, muito, mas é um filme que funcionou muito bem pra época. Influenciou vários filmes que viriam nos anos seguintes aí, né? Como A Casa de Cera, Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, Lendas Urbanas e uma infinidade de outros filmes aí que usou Pânico como base. Porque Pânico foi revolucionário, ele foi um filme que revolucionou, então não tinha como não dar o primeiro lugar pro primeiro filme. E fica então esse meu top 5 dos filmes de Pânico, né? Começando aí, relembrando, né? Em quinto lugar, o terceiro. Em quarto lugar, Pânico 4. Em terceiro lugar, Pânico 2. Em segundo lugar, Pânico 5, ou simplesmente Pânico 2022. E em primeiro lugar, Pânico 1. Mas e você? Você concorda? Você discorda? Você gostou do Pânico 5? Não gostou? Você mudaria as posições? Colocaria? Acha que o primeiro foi revolucionário e realmente é o melhor de todos? Apesar de que ele é um filme que não envelheceu tão bem, né?
Dá pra você ver algumas cenas ali que são realmente bonecos, né? Nas cenas de ataque e tudo mais. Mas é um filme que pra época foi muito bom. A bilheteria do filme foi muito boa, rendeu muito. Mas deixe aí nos comentários o que você acha. Qual o seu filme favorito da franquia Pânico? Se você espera que os próximos filmes de Pânico aí, né, que já prometeram ser uma nova trilogia, o que você espera deles? Bom, eu vou ficando por aqui, galera. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.